Tomando quando eu estava falando sobre a questão da hierarquia, né, eu vejo que um dos grandes problemas que a gente tem é justamente essa quebra em que os filhos assumem uma posição que não lhes é cabível, né? Então, é quando o filho que dita o que vai ser comido dentro de casa, o que vai ser a programação do final de semana, em que restaurante se vai, o que vai. Porque senão ele faz birra, e a mãe e o pai, desesperados pelo amor do filho, que eu acho que é um outro problema que daqui a pouco eu quero entrar. Então, assim, o filho vai pautando a vida inteira do casal. Então, se. A gente não tem muito isso, né? Eu e a Elza, a gente não costuma andar de mão dada muito assim, não. De vez em quando que a gente anda de mão dada, né? Até quando a gente tá sozinho, a gente costuma ficar um do lado do outro, aí tá sempre papeando, mexendo com a mão, gesticulando e tal. Aí a gente anda um pouquinho de mão dada, daqui a pouco a gente solta. A gente não tem o costume de ficar o tempo todo de mão dada. Mas digamos que isso fosse uma característica muito importante nossa. E que a gente transmitisse amor e consideração um pro outro por causa da mão dada nossa. E aí o que acontece? O filho nasce e aí ele começa a ocupar a posição entre eu e você. O tempo todo. E no afã de querer fazer o filho pertencer, a gente deixa um afastamento. Ele se colocar entre os Sempre. dois. Então isso manda mensagens para a criança, né, de que eu posso ser uma peça de negociação entre meus pais. E isso vai de tudo, vai desde a questão física às questões emocionais, as questões se eu negligenciar um pouquinho aqui, se eu fizer uma coisinha ou outra aqui, eu vou manipular minha mãe, eu vou manipular meu pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, os pais têm que estar fechados um com o outro. Os pais precisam urgentemente olhar um para o outro e falar, ó, quem manda aqui nessa bagaça é a gente. E a gente não vai deixar filho nenhum inverter o papel. Então, eu vejo uma questão assim que... E esse desacordo na criação de filhos muitas vezes é motivo de divórcio. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu vejo que a raiz disso, a fonte disso, é que pais muito moralistas, mas com baixa integridade, fazem com que os filhos busquem fazer uma compensação. Então, se meus pais são muito moralistas, mas não são pessoas íntegras, o filho vai tentar ser o mais liberal possível para tentar exercer uma força contrária ali. E a gente vê muito isso. Às vezes os pais são muito relaxadões e os filhos são super responsáveis, cabeça e tal, tarará, porque tá tentando equilibrar um sistema. Uma compensação. Né? E eu vejo que nessa sociedade que a gente tá, e historicamente a gente veio de um ambiente em que a criação foi, aos olhos de uma geração posterior, uma criação muito dura. E aí foi esse jogo de afrouxa De compensação. e de compensação e os valores ficaram perdidos. Então, eu posso comunicar gentileza, apreço, afeição pelos meus filhos sem abrir mão de valores que eu preciso ensinar para eles. E aí, inverteu-se o papel. O filho que vai reinar sobre os pais. Por quê? Porque os pais estão criando pessoas enfraquecidas. Não sabem dizer não. Não sabe dizer exatamente. Não querem ver os filhos passarem por frustrações e aí impedem todo tipo de situação onde ele se depararia com algum obstáculo